Significa você prestar um serviço profissional para o seu paciente. Significa ele estabelecer uma aliança terapêutica com você, onde ele vai ser seu aliado na terapia, onde ele vai se comprometer com o processo terapêutico, onde ele vai fazer tudo o que precisa fazer, vai respeitar as regras do SET, vai aceitar o enquadre, vai aceitar a sua condução, as suas intervenções, para realmente chegar às causas dos conflitos inconscientes, ter um autoconhecimento daquilo que está acontecendo na sua vida, para ter insights transformadores, profundos, que revelam os aspectos inconscientes, os aspectos mais ocultos e misteriosos da própria mente, que estão fazendo ele sofrer, que estão fazendo ele ter uma ansiedade avassaladora, que está bloqueando as suas capacidades de produzir, de se desenvolver, que deixou ele paralisado no tempo, no espaço, paralisado na sua produção, no seu trabalho, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus colegas de trabalho. É isso que significa você estabelecer uma transferência eficaz desde o início do tratamento, porque aí o paciente vai se permitir repetir aqueles modelos de comportamento infantis com você, vai aceitar que você assuma uma função materna, uma função paterna, uma função materna que possa conter as próprias angústias do paciente, que possa devolver para ele aquilo que ele está sentindo de maneira tão aniquiladora, tão tóxica, de uma forma que ele possa ouvir, que ele possa receber, que ele possa ressignificar os próprios conteúdos internos, os próprios objetos internos, os próprios conflitos e a maneira como ele lida com eles. Isso é transformador, isso muda completamente a maneira como o paciente enxerga a si mesmo, e lida com as outras pessoas, lida com seus conflitos, e ele vai finalmente encontrar defesas mais saudáveis para lidar com seus problemas emocionais. Ele vai começar a resolver seus problemas emocionais. Ele vai começar a ter resultados na terapia, porque ele vai estabelecer uma relação com você de profundo respeito, onde você vai ser a referência na transformação do paciente, onde você vai ser realmente aquela pessoa que vai estabelecer um tipo de relação única com o seu paciente que ele não tem com nenhuma outra pessoa. E ali ele vai saber que vai ser o único espaço que ele pode ser daquela maneira, sem máscaras, sem ter medo de ser quem ele realmente é. E aí ele vai realmente começar a vir a ser quem ele é, sem culpa, aceitando as próprias dificuldades, aceitando seu próprio jeito de ser, aceitando os seus defeitos, as suas qualidades, lidando com eles, conhecendo a maneira como ele funciona, a maneira como ele reage em relação às próprias emoções, entrando em contato com o próprio desejo, não vivendo conforme o desejo do outro, porque isso é fundamental. Viver conforme o desejo do outro está aniquilando a vida do paciente, distancia ele do próprio self, da própria identidade, da própria personalidade, faz com que ele adoeça psiquicamente, faz com que ele tenha sintomas psicopatológicos. E quando você começa a trabalhar efetivamente com a transferência de uma maneira eficaz, o paciente começa a transformar essas questões profundamente dentro da própria personalidade. Ele não vai mais agir da mesma maneira. Ele vai começar a enxergar a si mesmo e as relações que ele tem de outros pontos de vista, porque a relação com você vai mudar a maneira como ele se relaciona com os outros, porque você vai fazer essa transformação acontecer na sessão, porque os psicólogos se confundem muito em relação a essa questão. Ficam pensando que a transferência ela é um problema, ela é uma resistência, ela é algo a ser superado, e não é bem assim. A transferência ela acontece de qualquer forma.
ela vai acontecer no tratamento. O paciente vai chegar e ele vai estabelecer uma relação transferencial com você. É importante que você consiga, desde o início, identificar qual a qualidade dessa transferência. Se é uma transferência positiva, se é uma transferência negativa, se é uma transferência perversa, se é uma transferência psicótica, se existe uma perversão da transferência. Tudo isso vai dar elementos para você entender como o paciente se relaciona com as outras pessoas, porque a maneira como o paciente se relaciona com você, ele vai induzir você a ter determinadas respostas emocionais, a ter determinados comportamentos. E quando você conseguir analisar isso, entender que isso é um modelo um padrão de repetição de comportamentos que aquele paciente traz desde a infância, que ele repete nas suas relações, você vai conseguir dar uma resposta diferente do que as outras pessoas costumeiramente dão para o paciente, e você vai conseguir ajudá-lo a ressignificar a própria experiência emocional, a mudar a maneira como ele se enxerga e enxerga os outros, a maneira como ele enxerga o pai internalizado, a maneira como ele enxerga a sua mãe, a maneira como ele reage frente a esses objetos internos, esses objetos reais também, que desde o início da sua vida ele tem conflitos intensos e reproduz na relação com a sua esposa, reproduz na relação com seus filhos, com os seus parentes, com os seus subordinados ou chefes no ambiente de trabalho.